Olá, Tchuquitos! Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai para a nossa correção sobre os exercícios anteriores que eu passei para vocês. São as atividades da página 92, a nossa última atividade. Bom, antes de falar um pouquinho sobre a nossa correção, relembrando o que aprendemos anteriormente sobre os métodos contraceptivos, relação sexual, os métodos de barreira, os métodos químicos e os em relação aos hormonais, né? E os métodos cirúrgicos. Então, em relação a esses métodos, aprendemos vários tipos e nisso foi passado os exercícios. Bom, o primeiro exercício está perguntando o seguinte: no começo dessa unidade, estudamos formas de reprodução de diferentes seres vivos. Lembra lá no primeiro capítulo? Reprodução sexuada, brotamento, assexuada, alternância de geração. Então, foram vários tipos de reprodução, porque cada ser vivo ele pode ter um tipo de reprodução diferente. De que forma o sexo na espécie humana pode ter um significado diferente daqueles observado na maioria dos animais? Então, aqui a gente tem uma comparação da relação sexual humana para os demais animais. Então, o que acaba acontecendo? O sexo na espécie humana, ele pode ter fins reprodutivos ou não. Os seres humanos, muitas relações sexuais ocorrem envolvendo sentimentos e emoções, e nisso, na outras espécies, não ocorre necessariamente esse comportamento, né? Então, na nossa espécie ocorre uma relação emocional e sentimentos. Com isso, acaba diferenciando dos demais animais. Questão 2. Apesar da responsabilidade para evitar uma gravidez não planejada de um casal, apenas um método contraceptivo deve ser usado diretamente pelo homem. A. Qual é esse método contraceptivo? Então, a gente tem um método que pode ser utilizado pelo homem, diferente dos demais. Qual é esse método? Exatamente, a camisinha masculina. Então, a camisinha masculina, ela é utilizada pelos homens para evitar uma gravidez indesejada e até mesmo para evitar doenças sexualmente transmissíveis. B. Quais são as vantagens desse contraceptivo? Bom, a gente pode relacionar vários tipos de vantagens, como, por exemplo, fácil acesso, podemos encontrar em farmácias, mercados, não precisa de receita médica e ela também pode ser retirada gratuitamente em postos de saúde. Além disso, de evitar a gravidez, pode prevenir contra doenças sexualmente transmissíveis. Bom, o exercício 4. Uma mulher que usa o DIU está tendo menstruação abundante e prolongadas. Que problema de saúde isso pode trazer para ela? Bom, isso pode trazer quando a mulher acaba tendo um prolongamento menstrual, um descontrole, digamos assim, na sua menstruação, ela pode ficar com anemia. Anemia é falta de nutrientes aí do sangue, então ela está perdendo muito sangue e sucessivamente esses nutrientes. Então ela pode ter problema relacionado à anemia. Questão 5. O método da abstinência periódica ou tabelinha também é conhecida como método comportamental. Sobre esse método, responda as questões a seguir. A. Por que ele é denominado um método comportamental? Bom, porque esse método não está relacionado à parte hormonal, e sim está relacionado a um método onde o casal fica com abstinência em relação sexual. Então, não ocorre o ato sexual durante esse período, onde a mulher está no seu período fértil. Então, é um acordo aí entre o casal.
B. Por que esse método não é indicado especialmente para adolescente? Bom, primeiro porque não é um método eficaz, né? Então tem que ter um certo tipo de cuidado em relação a obter esse tipo de conhecimento. Segundo, porque o ciclo menstrual na adolescência tem variações e pode ocorrer irregularidade nas adolescentes, o que toma o método pouco eficaz. No começo aí da adolescência vai ocorrendo muito a irregularidade da menstruação. Para ocorrer esse tipo de método, a mulher precisa conhecer muito bem o seu corpo. Bom, vamos ao nosso último exercício. 6. Uma mulher tem o ciclo menstrual regular de 28 dias. Isso é um exemplo, depende muito do organismo feminino, tá? Então, estou citando aqui nesse exercício um exemplo. O último dia da sua menstruação, que durou 5 dias, foi 10 de dezembro. Qual é o dia mais provável para ela ter relação sexual e engravidar? Então, aqui está perguntando quando que ela pode aí engravidar de acordo com o seu ciclo menstrual de 28 dias. Bom, então se a sua última menstruação foi no dia 10, a menstruação dura aí mais ou menos 5 dias. Então, o exemplo, 6, 7, 8, 9, 10. 5 dias menstruando. Então, o que acontece? Depois desse quinto dia, ela não vai estar no período fértil. Acontece mais ou menos entre 6 dias. Então, dia 11, 12, 13, 14, 15, 16, ela não vai estar no seu período fértil. São mais ou menos 6 dias. A partir do dia 17 a 21, que são mais ou menos 5 dias do período fértil, ela pode aí engravidar. Sendo que no dia 19, que está entre a metade do dia 17 a 21, é o mais provável para ela engravidar. Dia 17, 18, 19, 20 e 21 são os dias do período fértil, mas o mais provável é no dia 19, que está entre o dia 17 e 21. Isso acaba sendo mais provável para ocorrer uma gravidez. Depois do dia 21, temos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 1, 2, 3, 4, 5. Todos esses dias não vai ocorrer ovulação, ou seja, ela não engravida durante esse período. Depois do dia 5, dia 6, vai ocorrer a menstruação dela novamente. Então, isso é um exemplo em relação ao ciclo menstrual de uma mulher que tem um ciclo regular de 28 dias. Bom, finalizo aqui a nossa correção dos 6 exercícios da página 92. Um beijo para aqueles que conseguiram realizar os exercícios, tá tudo ok, parabéns. Para aqueles que tiveram um erro ou outro, parabéns da mesma forma, só fazer a correção. E qualquer dúvida, no nosso retorno, estarei disponível. Um grande beijo e até a próxima aula.